140 mortes em 7 anos foi o que garantiu ao La Bestia o título de maior serial killer da história. Hoje nós vamos falar sobre Luiz Alfredo Garavito Cubillos. Solta a vinheta. Tudo começou no dia 25 de janeiro de 1957, quando Luiz Garavito nasceu em Gênova, na Colômbia. Tá achando que é só as Farc e tráfico de droga lá, né? Vai nessa. A infância do Garavito foi marcada por pobreza e violência. O cara, ele vinha de uma família de 7 irmãos e ele era o mais velho. Ele estudou somente até a 5ª série e ele era um jovem muito retraído e ele ficava mais ali sozinho e tal. Segundo ele, quando ele ainda era pequeno, ele foi abusado sexualmente por 2 vizinhos. Isso daí deixou ele marcado, tanto que futuramente ele nem conseguia ejacular. Ele estudou somente até a 5ª série e aí aos 16 anos ele pegou e saiu de casa. Foi trabalhar com pequenos empregos, entregador e tal, nas empresinhas pequenas, e aí ele se tornou alcoólatra. Por ser alcoólatra e por ter, né, já um histórico de violência, ele começou a ser muito violento e daí ele saía dos empregos facilmente. A vida profissional dele era muito instável. Ele chegou a viver com 2 mulheres, não na mesma fase da vida. E segundo ele nunca abusou dos filhos de nenhuma dessas 2 mulheres, até porque ele chegou a dizer que essas pessoas foram boas com ele. Então, tanto os amigos quanto as mulheres que ele viveu, nenhuma dessas pessoas ele chegou a abusar das crianças, porque eram pessoas boas para ele. Aos 35 anos de idade, ele se submeteu a um tratamento psiquiátrico e ele falava que ele queria ter uma vida normal e ele queria largar o alcoolismo. Queria se tornar uma pessoa normal, com uma vida normal e ter um trabalho. Como não deu certo, o alcoolismo continuou, então ele foi arrumar um emprego como caixeiro viajante. E aí ele começou a viajar pela Colômbia e aí ele vendia porta a porta imagens de santos, camisas do Papa João Paulo II, e aí ele usava vários disfarces. Dentre esses disfarces estava monge, indigente, deficiente, e o cara até falava que ele fazia parte de uma fundação para idosos e crianças. Ele podia ficar, né, perto aí dos de menor. As vítimas eram jovens e crianças de 8 a 16 anos de idade, sendo elas pobres, camponesas ou até crianças em situação de rua, porque ninguém tá pouco se fudendo e foda essa porra. O modo como ele seduzia as crianças era assim: ele chegava, aí oferecia um presentinho, oferecia um doce ou oferecia um dinheiro, e aí ele, depois que ele conquistava a confiança, ele levava a criança para passear. Aí tá lá passeando e tal, aí ele pegava uma garrafa de conhaque e começava a tomar. Quando já estava bem longe e quando ele já estava num nível alcoólico já, que a criança começasse a ficar cansada e que ele já estava, né, num nível maneiro ali, já estava legalzão já das ideias de cachaça. Toma cachaça, caralho! Aí o que ele fazia? Ele pegava a criança, descia o cacete, espancava ela, não nessa ordem. Aí ele passava a faca no pescoço, cortava dedo, cortava mão, cortava braço. Em alguns casos ele até desmembrava e abusava. Todas as vítimas eram meninos e ele pegava e anotava tudo isso no seu caderninho. Ao todo, no seu caderno tinham 140 anotações. Ele começou a praticar os seus crimes em 1992, mas somente em 1997 que eles foram começar a investigar os casos.
Aí eles achavam que poderia ser casos de magia negra, venda de órgãos e até prostituição infantil, cara. Dos corpos que foram encontrados, 8 corpos, eles fizeram avaliação lá, genética, fizeram uma comparação lá, e aí definiram quem eram aquelas crianças. Porque no local onde eles encontraram, que foi na cidade de Pereira, esses 36 corpos, tinha fêmur de um, tinha húmero de outro, as falanges aqui, uns crânios e tal. E aí outros corpos foram sendo encontrados depois, e aí 93 corpos foram identificados pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, e 82 corpos não foram identificados. Em 1999, o menino João Ivan conseguiu fugir e denunciou o cara. Aí no dia 22 de abril do mesmo ano, ele foi capturado, porém ele negou os crimes. Só que aí o DNA batia, ele se sentiu encurralado, então ele resolveu assumir a culpa pelos crimes. Ao todo, né, foram 140, né, que é o número listado em seu caderno, e aí ele entregou o caderno. O cara ficou tão desesperado que ele ajoelhou e começou a chorar, pedindo perdão pelos crimes. Só que vários psicopatas fazem isso. Como o Luiz Garavito chegou a colaborar com a polícia e tudo mais, a pena máxima na Colômbia, que é de 30 anos, foi reduzida a 22. Porém, o julgamento do cara, o cara foi julgado por tanto crime, que dos 140 acusaram ele de 172, só que pode chegar a mais de 300 vítimas. E aí o total de tudo deu 1.853 anos. Fudeu. Aí reduziu para 22 anos, o cara pode sair, né, daqui a alguns anos. Só que o que acontece? Lá na Colômbia, eles estão pedindo, né, aí a pena de morte, estão pedindo prisão perpétua pro cara, só que as leis de lá não permitem, assim como aqui no Brasil, que é de no máximo 30 anos. As autoridades estão tentando julgar ele pelos outros crimes para poder deixar esse cara na cadeia lá até ele morrer. Em 2006, foi concedida uma entrevista com ele, e aí ele falou que ele já estava recuperado e hoje ele é um cristão devotado. E aí o que acontece? Ele chegou a falar nessa entrevista que ele tinha vontade de entrar na política para poder lutar contra o abuso sexual com crianças. Aqui na descrição do vídeo tá o link, né, para poder entrar lá no blog, para poder ler mais sobre o cara, para poder ver a entrevista. Só que a entrevista ela tá em espanhol, tá? Sigam aí a nossa página no Facebook, dá um joinha aqui embaixo se você gostou. No mais é isso e obrigado.